Estamos aí ampliando as nossas dependências aqui, então eu fico bastante feliz, até porque isso vem de encontro, vem confirmar a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar ministrando aqui com os irmãos. Aqui na introdução que eu preparei para a nossa palavra, eu ia lembrar os irmãos, e vou lembrar os irmãos, que nós temos vivido um momento ímpar para muitos e para aqueles que já estão na igreja Wesleyana do SECAP, aqui na congregação, alguns irmãos vieram de lá, uma boa parte, vivemos um momento ímpar, que nós estamos o quê? Edificando uma igreja. E ali bem pertinho do nosso templo mesmo, eu acho que todos já tiveram a oportunidade de passar por ali, dar uma olhadinha. O pastor Luiz Henrique tem convocado a igreja a visitar a obra, né? Desafiando os irmãos, inclusive, a levar uma água gelada lá para os irmãos, né? Para o irmão Milton lá, pai da nossa irmã Letícia aí, que está lá lutando diariamente. E quando a gente olha a construção de um templo, a gente pode fazer uma alusão, pode fazer uma lembrança da vida do próprio cristão. Porque assim como o templo tem que ser construído e muitas vezes ampliado, é um trabalho de construção, a vida do cristão é assim também. A vida do cristão é uma constante construção. Nós somos salvos em Jesus, e assim que somos salvos em Jesus, imediatamente o poder do sangue de Jesus atua nas nossas vidas e os nossos pecados são perdoados. E nós estamos agora religados a Deus através da cruz de Cristo. Mas o nosso crescimento, a nossa santificação, ela vai se dar no decorrer da nossa caminhada cristã. Dia após dia, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós nos dedicamos a ter um relacionamento com Ele, mais nós somos santificados, mais nós vamos sendo construídos pelo Espírito Santo que agora habita em nós, e nós vamos sendo transformados, e nós vamos crescendo na presença do Senhor. Esta igreja física está crescendo, está ganhando mais uma sala, e nós vamos ver que nós também vamos crescendo diariamente. A cada dia o Senhor acrescenta algo novo nas nossas vidas, e isso quando nós nos dedicamos a buscá-lo, quando nós nos colocamos à disposição dele, quando nós caminhamos com ele, quando nós temos no nosso coração o desejo de santificar as nossas vidas. E que jeito fazemos essa santificação? Nos aproximando cada vez mais de Jesus, que é o nosso Salvador, que é aquele que deu a vida no nosso lugar. Momento que nós vamos celebrar daqui a pouco, vamos relembrar, vamos trazer à memória, como a palavra nos ensina, né? O sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu pedi ao irmão, ele prontamente já colocou aqui no nosso telão também, mas se você quiser abrir sua Bíblia, eu espero por você. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim no Evangelho de Mateus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui na tela, vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nesta hora, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está diante de nós, a Tua palavra que nos edifica, que nos conforta, Senhor, que nos exorta a caminharmos cada dia mais na Tua presença, Senhor. Paizinho querido, abençoa a minha vida nesta hora, meus lábios, Senhor, para colocar diante dos meus irmãos, levar para eles, Papai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Papai. Também, Senhor, abra os olhos espirituais, Senhor, os ouvidos espirituais, para que a Tua palavra faça morada no nosso coração, Senhor, e assim não pequemos mais contra Ti. Aleluia. Queridos, este episódio que nós acabamos de ver aqui,
Mateus 16, 18, aconteceu aproximadamente 6 meses antes da crucificação de Jesus. Estava se aproximando o momento da crucificação, quando ele ia se entregar por nós, aconteceu esse momento. Momento em que Pedro, nós não lemos, nós lemos todo esse trecho, você vai ver que é o momento em que Pedro confessa a divindade de Jesus. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? E um falou: é Eli, o outro é Elias, e o outro é um dos profetas. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele diz: olha, não foi você que disse isso, mas foi o Espírito do Senhor que falou através da sua vida, porque esta era a grande verdade, esta é a grande verdade. Ele é o Cristo que morreu por nós. Aleluia. Neste trecho, Jesus em seguida vai dizer assim: olha, Pedro, te digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meus irmãos, a palavra igreja, ela é usada no Novo Testamento, Novo Testamento não, nos Evangelhos, somente neste versículo, e em mais um outro versículo de Mateus, que é ali no Mateus 18, 17, aonde mais uma vez ele fala igreja. Jesus estava falando da formação da sua igreja. E olha para Pedro e fala: olha, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a tua igreja. Houve muita controvérsia, muita discussão em cima desse texto pelos estudiosos, que, pode deixar na tela para mim, é isso. Porque quando ele diz para Pedro que tu és Pedro, ele usa, né, na sua língua original, uma palavra que significa Petros, significa pedra. E essa pedra é Pedro. Pedro é pedra. O nome de Pedro era pedra. O significado exato da palavra Pedro era pedra. E ele continua sua frase dizendo: sobre esta pedra edificarei a tua igreja. Só que quando ele fala esta pedra, ele usa uma palavra diferente no original. Ele usa Petra, que significa laje rochosa, grande pedra, pedra que você pode construir em cima. Ou seja, ao dizer que iria edificar a sua igreja, ao contrário do que muitos pensam e dizem, é Pedro, inclusive, tem até uma tradição romana, né? Tudo isso, acabamos de ver a eleição do Papa e tudo mais. Não é sobre o Pedro apóstolo, mas sobre a pedra de esquina, a pedra principal, que é o próprio Jesus. Jesus, então, edificaria a sua igreja sobre si mesmo. Nós podemos comprovar isso olhando no Velho Testamento. Isaías 28:16 diz assim, olha: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. O nosso construtor presente aqui pode lembrar para nós o que é uma pedra de esquina. A pedra de esquina era aquela pedra que dava sustentação para toda a obra. Então o profeta está dizendo aqui que a pedra principal foi colocada em Sião. E essa pedra principal é Jesus. Isso lá no Velho Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento para comprovarmos também no Novo Testamento. Efésios 2:20, Paulo vai dizer assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então agora o apóstolo Paulo reafirmando aquela afirmação que foi feita no Velho Testamento, de que Jesus é a pedra. Meus queridos, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque Jesus está dizendo aqui que vai edificar a sua igreja. E hoje eu quero conversar com a igreja sobre o edificar a igreja. Nós, quando falamos em edificar a igreja, nós podemos entender de duas maneiras. Nós vamos edificar qual é a igreja que nós queremos edificar e qual é a igreja que Cristo quer edificar.
edificar. Há uma pequena diferença aí. A igreja que nós queremos edificar e a igreja que Jesus quer edificar. Muito bem. Antes de passarmos para esses dois tópicos, eu quero falar para vocês sobre o termo igreja. No Novo Testamento, a palavra igreja é a palavra eclesia. Essa palavra eclesia, ela foi escolhida pelos tradutores de uma das primeiras Bíblias, de uma das primeiras junções de todos os textos hebraicos. Isso muito tempo atrás, não vou nem arriscar a data porque eu posso errar, mas um livro que se chamou Septuaginta, o livro dos 70, a Bíblia dos 70, um homem muito famoso chamado rei Ptolomeu, que era rei do Egito, ele era rei lá em Alexandria. E nessa cidade havia a maior biblioteca do mundo. E ele tinha então o desejo de que os textos hebraicos estivessem também na biblioteca de Alexandria. E o que ele fez? Reuniu 70 sábios e escolheu estes homens para traduzirem para o grego os textos hebraicos do Velho Testamento. Então nasceu a Septuaginta. Nessa ocasião, esses homens, quando traduziram a palavra congregação do hebraico, porque vira e mexe no Velho Testamento, você vê dizer que o povo tinha sido congregado, chamado a congregar. Neste momento, essa palavra congregação foi traduzida por eclesia, que no Novo Testamento passou a se chamar, passou a representar a palavra igreja. Porém, é uma palavra grega. E no grego, o que significa eclesia? Sabe o que significa eclesia no grego? Reunião dos homens livres que têm direito a voto. Então Jesus, quando falou que ia criar a sua igreja, ele usou esta palavra, eclesia. Ele podia ter usado a palavra que representava a sinagoga, que eu não sei, todos sabem o que é uma sinagoga? Depois que o povo voltou do cativeiro para Israel, era o lugar onde eles se reuniam para ouvir a palavra. Era a igreja física deles, a sinagoga. Jesus, quando diz para Pedro, eu erguerei, edificarei a minha igreja, ele fala eclesia. Ele fala de uma reunião de pessoas. Ele fala de uma reunião de gente livre, gente que vota, gente que tem liberdade para escolher e para decidir o futuro, decidir coisas importantes para a comunidade. Então, quando ele fala igreja, ele fala de uma igreja composta pelos seus filhos. Então, no Novo Testamento, a igreja, a eclesia significa a reunião dos salvos em Jesus Cristo. Mas qual é a igreja, então, que Cristo quer edificar? A igreja que Cristo quer edificar, nós vamos começar a decifrá-la no livro, na palavra que está lá em Atos 7, 48 e 49. Glória a Deus. Mas o Altíssimo, olha lá, Atos 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aleluia. Deixa eu ver se eu pus mais aqui. Eu pus mais um pouquinho, mas não tem problema. Como diz, mas o Altíssimo não habita. Tá, tudo bem, obrigado, desculpe. Volta lá, por favor, vamos ler direto. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Por favor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Sabe quem falou essas palavras? Quem falou essas palavras foi um homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. O primeiro homem convertido a Cristo Jesus, depois de Jesus já morto, que foi martirizado pelos judeus por conta da sua fé em Cristo Jesus. É interessante nós lembrarmos nesse momento que até hoje, meus irmãos, embora aqui nós possamos nos reunir aqui, ali na outra igreja ali na esquina, no outro bairro, na outra cidade, aqui no Brasil nós podemos nos reunir e professar a nossa fé. Ainda hoje existem locais aonde não se pode professar a fé em Jesus Cristo. E Estevão foi o primeiro mártir. Só que antes dele morrer, ele teve então um debate com os judeus que estavam ali prontos a matá-lo. Ele foi apedrejado
E inclusive Paulo, um dos que estavam lá, diz a Bíblia que as roupas de Estevão foram deixadas, né? As roupas dos homens que foram apedrejar Estevão foram deixadas aos pés de Paulo. Isso fez parte da sua formação, do momento em que ele começou a ser incomodado pelo cristianismo, porque ele viu aquele homem puro, aquele homem sábio, aquele homem iluminado pelo Espírito Santo, ser morto pelos seus compatriotas. Só que nesse discurso de Estevão, ele vai falando, vai narrando a história de Israel e passa por esse trecho do Velho Testamento, porque isso é um trecho do Velho Testamento. E ele fala: olha, o Senhor Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Isso deixou aquele povo irado. Talvez acelerou o processo de apedrejamento dele. Porque em vez dele falar uma palavra que pudesse liberá-lo da morte, não. Quando eles ouviram isso, eles ficaram muito irados. Sabe por causa do quê? Porque os judeus, eles amavam mais o templo do que o Deus do templo. Eles tinham mais devoção pelo templo do que pelo Deus do templo. Quando nós vamos edificar uma igreja, nós somos tentados, nós homens somos tentados a fazer o quê? A fazer o que as igrejas estão fazendo por aí. Se você vai para São Paulo, quem vai bastante para São Paulo, se assusta com o tamanho das igrejas que são construídas em São Paulo. É uma maior que a outra, é uma mais chique que a outra, é uma mais confortável que a outra, é uma mais bonita que a outra. Tem uma que estão trazendo as pedras lá de Israel para construírem o Templo de Salomão lá em São Paulo. Quando nós construímos igreja com os nossos olhos, nós somos tentados a fazer isso. Templos grandes que possam reunir grandes multidões. Grandes multidões. Por quê? Nós somos tentados a achar que nestes locais suntuosos, grandes e cheios de gente, com a multidão, o poder de Deus vai se manifestar mais do que num templo pequeno como o nosso. Nós somos tentados a pensar assim, porque nós somos carne. Porque muitas vezes nós pensamos com olhos carnais e não com olhos espirituais. Nós somos levados então a querer edificarmos uma igreja cada vez maior. A questão da multidão também é bom nós lembrarmos. Na Bíblia, no Evangelho, quando você vai ver a trajetória de Jesus, eu tenho um amigo pastor que ele costuma dizer o seguinte: aonde Jesus estava, a multidão estava com ele. É sempre assim. Jesus estava pregando numa casa, havia uma multidão tão grande que aquele homem que tinha que ser curado não foi por onde? Pela porta? Não, pelo telhado, porque não tinha jeito de entrar. Ele foi pregar no monte, havia uma multidão. Ele foi pregar no outro monte, teve que multiplicar a comida porque havia uma multidão de homens, mulheres e crianças, todos que o seguiam. Por onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Mas é interessante você perceber que em nenhum momento Jesus chama a multidão de igreja. Jesus tinha misericórdia das multidões, mas não confiava nas multidões. Jesus chegou a dizer para a multidão, lá em João 6,26, ele disse assim, ó: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Meus irmãos, eu estou aqui falando da importância de nós edificarmos uma igreja espiritual. Eu não estou aqui falando mal da construção do nosso templo, não, muito pelo contrário. Eu amo a construção do nosso templo, quero desafiar vocês a irem lá olhar a nossa construção, como está bonita. Estou muito feliz de saber que estamos construindo aqui também uma nova dependência. Isto é bênção do Senhor, mas de nenhum valor será se a igreja espiritual de Jesus, o povo de Jesus, não for edificado a cada dia. Quando Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, ele estava dizendo que edificar a você e a mim. Se ele quisesse dizer que ele ia edificar um templo, ele teria usado a palavra sinagoga, e não a palavra eclesia, e não a palavra igreja.
Meus irmãos, um dos momentos cruciais para a crucificação de Jesus, quando ele estava lá diante do sinédrio, e eles não encontravam com o que condenavam, o que eles fizeram? Chamaram falsas testemunhas e disseram o quê? Olha, nós ouvimos este homem dizer que destruiria o templo e o reergueria em 3 dias. Levou quase 48 anos para ser erguido, ele disse que vai erguer em 3 dias. Isso porque, mais uma vez, ele não se referia a um templo físico, mas sim ao templo do seu corpo, o seu tabernáculo, aonde o seu espírito estava, e que realmente foi destruído e 3 dias depois foi ressurreto, estava reerguido novamente. Então, meus irmãos, a igreja que Cristo disse que ia edificar sobre si mesmo, somos nós. É o povo, é o João, é a Maria, é o Pedro, é o Chico, é a Terezinha. Esta é a igreja que o Senhor Jesus edifica sobre si mesmo. Então, quando nós vamos construir um templo, nós precisamos ter em mente que o mais importante é que o povo que vai congregar naquele templo seja um povo que esteja sendo edificado pelo Senhor. E nós vamos fazer isso com amor, com dedicação. Sabe por causa do quê? Quando você lê o Velho Testamento, você aprende que Deus também gosta das construções. Quando ele mandou construir o tabernáculo e quando ele mandou construir o templo, ele disse que o templo tinha que ter tantos metros, que o tabernáculo tinha que usar o pano tal, que a corda tinha que ser de tal espessura, que os pelos que iam cobrir tal peça tinha que ser desse jeito, que o ouro que ia fazer as peças tinha que ser de outro. E disse, olha, façam tudo de acordo com as minhas ordens. Então, nós estamos construindo um templo e estamos construindo uma sala para as crianças. E vamos fazê-lo com todo o zelo possível, com todo o amor, para que ela fique o mais bonita possível. Porque para Deus nós fazemos o nosso melhor. Mas nós não podemos nos esquecer que a igreja é o povo. Que a igreja não são as paredes. Que a igreja é o povo. E Jesus disse que estaria edificando a sua igreja. Nós estamos sendo edificados? Quero ler com você mais um versículo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Já está ali? Aleluia. 1 Coríntios 3, 16 e 17, nós tínhamos essa coisa também, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Tem 17 também? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meus irmãos, nós precisamos edificar o templo de Deus. O irmão falou exatamente isso no início deste culto. Às vezes a gente vem pregar a palavra do Senhor e fala, Senhor, será que esta palavra é mesmo? Sempre tem essa questão, mas o Senhor vem confirmando a cada momento do culto que a palavra é essa que nós precisamos ouvir. Nós precisamos construir um verdadeiro templo para o Senhor nos nossos corações. Precisamos construir um verdadeiro templo para o Senhor com as nossas vidas. Fazendo assim, nós iremos construir muitas coisas físicas para o Senhor, porque quem busca as coisas do alto, recebe as demais da própria mão do Senhor. 1 Pedro 2, 1, 10. Com este texto que vai ser colocado aqui, e que é um texto um pouquinho comprido, eu vou ler com vocês, nós vamos ver a igreja que o Senhor quer edificar. Vamos aprender um pouquinho, bem rapidamente, para nós podermos passar para a Santa Ceia, a igreja que Deus quer edificar. Vamos ler. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus.
Por isso também nas Escrituras se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Meus queridos, o Senhor, a pedra viva sobre a qual o próprio Deus edificou a sua própria igreja, Ele quer edificar as nossas vidas. E Ele quer fazer de nós pedras vivas também. Eu acho muito bonita essa palavra, eu acho muito importante essa palavra, porque na verdade nós podemos usar a imagem do diamante. A imagem do diamante. Quando alguém acha um diamante, como é que é o diamante? O diamante é bonito, brilhante, bacanão, igual você vê no anel aí das ricaças, ou até mesmo nas imitações que a gente compra por aí, né? Não, o diamante, ele é uma pedra bruta, ele é uma pedra feia, ele é uma pedra como outra qualquer, como um pedregulho às vezes, mas nas mãos da pessoa certa, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo tirando as lasquinhas, tirando a sujeira, polindo, tirando a impureza. E o que acontece? Ela se transforma na pedra mais preciosa que existe. É isso que o Senhor Jesus quer fazer comigo, é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você. Mas nós precisamos aprender com este texto que acabamos de ler para podermos nos colocar verdadeiramente na mão do nosso Deus, para que Ele então possa vir e lapidar. Nós sabemos que Jesus é a pedra principal, é a pedra de esquina, é sobre Ele que nós seremos edificados. Então nós precisamos o quê? Nos aproximar dEle. Nós precisamos o quê? Nos dedicarmos a conhecê-lo, para que cada dia mais a sua palavra, que está na Bíblia, e que vem sendo pregada dia após dia, ela possa o quê? Fazer morada no nosso coração e nós possamos ir crescendo. E Paulo diz, Pedro diz assim, olha, 1 Pedro, agora eu vou ler aqui com você, põe para mim lá no arquivo de novo, isso. Ele diz assim, olha: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. É nos aproximando do Senhor, aprendendo a sua palavra, santificando as nossas vidas, jejuando, congregando, participando ativamente do caminho do Senhor, colocando nossas vidas nas suas mãos, nos alimentando dele, que nós vamos poder crescer enquanto igreja. Não adianta nós termos o maior templo do mundo se nós nos colocarmos numa posição de irmos à igreja, olharmos o culto e irmos embora para casa, irmos assistir o culto. Nós não fazemos isso, nós participamos do culto, nós adoramos o Senhor, nós buscamos que a palavra dele penetre profundamente no nosso coração, para que de lá arranque aquilo que não é bom. Nós precisamos exercitar isso diariamente, fazer com que diariamente a palavra do Senhor possa de verdade entrar no nosso coração e tirar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é contra. O Espírito Santo habita em nós, ou não sabeis que sois templos do Espírito Santo, disse o próprio Paulo. Conversarmos com o Espírito Santo todos os dias. O que é? Qual é a minha caminhada que não está te agradando, meu Deus? Tira isso e mostra para mim os meus pecados. Se nós pecarmos, confessarmos os nossos pecados. Você, quando fala com Deus, você fala para Deus qual é o seu pecado. Vamos lá, sempre brinca assim, né? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Primeiro que crente não tem multidão de pecados, pelo amor de Deus, né? Crente tem um pecadinho aqui, um deslize ali, uma bobeira ali. Multidão de pecados tem os que estão no mundo. Nós não temos multidão de pecados. E pior, quando você fala com Deus sobre o teu pecado, não precisa esconder dele o seu pecado, porque ele sabe qual é o seu pecado. Ele conhece a sua vida, ele está de olho em você, ele está o tempo todo contigo.
Então, quando você for confessar o seu pecado para Deus, você diga: olha, Senhor, eu fiz exatamente assim, assim, assado. Me perdoa. Se nós exercitarmos isso, o Senhor vai começar a nos consertar, o Senhor vai começar a nos lapidar, o Senhor vai começar a fazer com que nós sejamos cada dia pessoas melhores. No versículo 4 ele diz assim: aproximando-se da pedra viva, vocês também são transformados em pedras vivas. Nós estamos aqui, na verdade, construindo o maior templo do mundo. O maior templo do mundo, o templo espiritual do Senhor Jesus, que compõe esta igreja. A igreja que está reunida ali na esquina hoje, que professa verdadeiramente a palavra do Senhor. Aquela igreja que está reunida lá em São Paulo. Aquela igreja que está reunida em Nova York. Aquela igreja que está reunida em Tóquio, na China, na Índia, onde quer que ela esteja reunida. Se ela está reunida em nome de Jesus, é pedra viva. E cada um dos seus membros é pedra viva. E essa pedra viva constrói a grande parede espiritual que nos conforta, que nos protege, que nos livra dos ataques. Quando nós olhamos e falamos assim, lemos no Salmo: tu és a minha rocha e fortaleza, onde eu me protejo do inimigo, é esta igreja. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos edificar as nossas vidas. Nós não podemos permitir que as impurezas permaneçam em nós. Nós não podemos permitir que os erros continuem se repetir. Nós precisamos nos aproximar da pedra viva. E ele vai vir com o martelinho, e vai vir com o seu, eu não sei qual é a talhadeira, sei lá qual é a ferramenta ideal para cortar pedra. Eu, quando estava lendo essa palavra, eu me lembrei lá de Cruzeiro, lá na pedreira, aonde tem uma grande pedreira mesmo assim, e as pessoas fazem paralelepípedo. Eles fazem literalmente paralelepípedo. Senta numa pedrinha e pega um bloco de pedra meio redondo e vai talhando e transforma aquilo num paralelepípedo. Todo mundo conhece um paralelepípedo, né? Agora só tem asfalto, mas antigamente as ruas eram de paralelepípedo. E com aquilo se fazia uma rua. Quando fazia, não tinha buraco, era lisinha, era bonitinha. Nós não somos tijolos. Esta parede foi construída por tijolos, com tijolos. O tijolo, o cara pega o barro, põe no molde e ele sai todos iguais. Tudo uniforme, tudo direitinho. Você não é tijolo, você é pedra viva. O Senhor quer talhar você. O Senhor quer fazer você na medida exata. Pode ser que uma seja maior que a outra. Pode ser que uma seja mais larga que a outra. Mais fina, mais preta, mais branca, mais amarela, sei lá. Cada uma é de um jeito. Mas compõe uma parede que o diabo não pode derrubar. Que o diabo não pode vencer. E a comunhão, a participação, a busca da santidade, o jejum, a leitura diária da palavra, o devocional diário, tudo isso te aproxima da pedra viva. A pedra viva está aqui, ao seu alcance. Hoje nós vamos ceiar junto com Ele. Você crê que você vai ceiar junto com Jesus hoje? Nós vamos participar da mesa dele. A mesa não nos pertence, a mesa pertence a Deus, pertence a Jesus. E nós vamos participar dessa mesa. E quando nós formos participar dessa mesa, nós vamos estar nos lembrando do sacrifício que Ele fez. Lá na cruz do Calvário, sabe para quê? Para te transformar em pedra viva. Para que você possa fazer parte dessa igreja maravilhosa, que é a igreja de Jesus Cristo. A igreja wesleyana do SECAP, aqui na Chácara Flórida, lá no Santa Teresa, é a igreja de Jesus Cristo. Assim como a Assembleia de Deus é, e assim como outras igrejas são. Porque esta parede, ela não tem placa, ela só tem um nome, Jesus Cristo. E é a Ele que nós pregamos. Agora, para nós edificarmos esta igreja, depende de mim e depende de cada um desses irmãos que eu estou olhando aqui agora. Depende de você. É missão sua se aproximar da pedra viva. Eu não posso me aproximar da pedra viva por você. O pastor da igreja não pode se aproximar da pedra viva por você. Ele pode se aproximar por ele. Ele pode até te dar um caminho. Eu posso aqui te dar um caminho. A palavra do Senhor é o caminho. Mas quem tem que ir é você. E é você que tem que se dedicar.
a se aproximar cada dia mais da pedra viva, para ser transformado em pedra viva, para fazer parte desta muralha, para fazer parte desta fortaleza. Eu já não vejo nem mais como um templo, eu vejo como uma fortaleza sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão. O diabo não vai prevalecer na sua vida, porque você é pedra viva. O diabo não vai prevalecer na sua vida, porque você é igreja do Senhor. E eu creio verdadeiramente, meus irmãos, que se nós caminharmos assim, juntos com a pedra viva, ele vai acrescentar tantos tempos para nós, ele vai acrescentar tantas vitórias para nós, que o nosso tempo vai ficar pronto, nós vamos construir outro, nós vamos construir uma sala aqui, daqui a pouco nós vamos construir uma outra igreja ali, e vamos continuar construindo, porque nós estamos edificando a verdadeira igreja do Senhor, que somos nós. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de